Oi, meu Mato Grosso do Sul, lindo e cheio de gente bonita, muito prazer. Eu sou a jornalista Keliana Fernandes. Do meu lado, Caroline Reis, arquiteta de pessoas. e a partir de agora você vai conferir mais um Sim, Você Pode. E no Sim, Você Pode de hoje, nós vamos tratar sobre a ruptura do ciclo de violência doméstica. Muitas vezes, as mulheres convivem com seus agressores por tempos muito longos, na esperança que eles mudem. Mas, infelizmente, não é o que ocorre na prática. Mais do que a quebra desse silêncio, nós vamos saber também quais ações estão em andamento para proteger essas mulheres da violência doméstica. Nós vamos receber aqui hoje, vai falar com a gente a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres do Estado, minha amiga Luciana Azambuja. Ela vai falar das normas em vigor, aqui no Estado e no Brasil, para a defesa das mulheres. Vamos conversar também hoje com a servidora pública Bruna Oliveira. A partir de hoje, nesse episódio, eu e a Carol, nós vamos ouvir mulheres que passaram ou estão passando por situação de violência doméstica e saíram ou que querem sair e reconstruir a sua vida. A nossa primeira convidada para esse novo formato, que a gente vai fazer, Carol, de programa, que eu queria até que você falasse comigo aí a respeito disso, o que você espera que nós consigamos com essas participações de mulheres que realmente sofreram agressões. Keliana, a gente fala tanto de ideais, de como deveria ser o mundo, a gente fala de políticas públicas, e eu acho importante conectar isso a histórias reais, porque desde que o mundo é mundo, nós aprendemos através de histórias. Famílias passando suas histórias dos seus antepassados uns para os outros e a gente aprende a partir delas. E é claro, se a gente ouve a história de alguém, principalmente alguém como a Bruna, com uma história super inspiradora, que conseguiu superar tudo isso, toda a situação que ela passou, a gente consegue, primeiro, gerar identificação com mulheres que talvez estejam passando por situações parecidas. Criar também um sinal de alerta para mulheres que ainda não estão em situações extremas, como que a Bruna passou, mas que já estão ali com alguns sinais de alerta e podem evitar chegar em situações extremas. E também criar essa oportunidade para elas ouvirem, poxa, como é que eu saio? Ok, estou aqui, para onde eu corro? Porque eu vejo que uma característica muito comum nas mulheres em situação de violência e em relacionamentos abusivos em geral é sentir que elas não estão amparadas, ficar esperando que alguém perceba e as resgate, as socorra, que as tire das torres onde elas estão aprisionadas, o príncipe do cavalo branco, e no final das contas a gente tem que pegar esse cavalo e subir sem sela mesmo e sair galopando o mais rápido possível dessas situações. Agora, se você é uma mulher que está passando ou que passou por violência doméstica e gostaria de participar do programa, aqui embaixo tem um link para que você entre nesse link. Nesse link a gente vai conversar com você. É um telefone pessoal meu, tá? Meu, que a Carol também vai ter acesso. E nós vamos conversar com vocês a respeito disso. E se você quiser participar do programa, você vai participar. Porque a gente não quer aqui com o Sim Você Pode apenas que as pessoas da internet assistam. Nós queremos realmente fazer algo concreto, ajudar. Eu fico muito feliz hoje em ter a Luciana Azambuja nesse primeiro programa com esse novo formato, porque ela, com certeza, como secretária, ela vivencia muitas coisas, não ela na pele, mas pela boca de outras mulheres. Muitas mulheres sofrem a violência doméstica, não querem denunciar, e você sabe muito bem os motivos, pelo menos alguns deles, né, Luciana? Obrigada mesmo pela sua vinda. Oi, Keliana, eu super agradeço o convite para estrear aqui hoje, ao lado da Bruna, da Carol, no Sim Você Pode, uma ideia sensacional, uma iniciativa sensacional de chamar as mulheres que sofrem ou que já sofreram algum tipo de violência para que elas ocupem esses seus espaços de fala e tragam as suas próprias histórias. É muito gratificante quando a gente vê que nós, de alguma forma, pela nossa ação na Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres, conseguimos contribuir para a superação desse ciclo da violência, porque não é uma situação, é um ciclo que às vezes demora 15, 20 anos para ser superado. E é mais gratificante ainda quando a gente consegue oportunizar novos horizontes para essas mulheres, através de ações que possam desenvolver aí as suas competências pessoais e profissionais, né? Então, nós temos
na subsecretaria várias ações, projetos, programas, campanhas, porque acreditamos que falar sobre a violência é o primeiro passo para o enfrentamento. E que as leis sozinhas, o sistema de justiça sozinho, a segurança pública sozinha não resolve. É uma questão de educação para cidadania. Antes da gente entrar aí nessas políticas, em tudo que vocês podem oferecer para essas mulheres, eu gostaria de ouvir, eu e a Carol. Carol, a qualquer momento que você queira perguntar algo, fique à vontade, ou acrescentar algo, fique à vontade aqui. Você sabe que o programa não é meu, é nosso. Isso aqui é uma coisa das mulheres. Nós fizemos uma foto aqui para mim agora muito emblemática. Aquilo ali é assim, todo mundo unido. Eu sou jornalista, você é coaching, é arquiteta de pessoas, como você mesmo gosta de dizer. Você é uma figura que representa o estado de Mato Grosso do Sul. E você aqui, hoje, Bruna, representa as mulheres que sofrem agressão e superam, ou as mulheres que estão sofrendo agressão, ainda não superaram, mas estão procurando uma forma. O programa é para essas mulheres também. Então, antes disso, antes da gente começar a entrar no que você pode falar para essas mulheres de busca, né? E você também, Carol, a gente gostaria de saber da sua história. Bruna de quê? Bruna Oliveira. É um prazer estar aqui na companhia de mulheres tão incríveis. Conheço-as, já fiz alguns trabalhos. Eu trabalho com a doutora Luciana na Subsecretaria de Políticas Públicas do Estado. É muito importante esse lugar de fala para as mulheres, porque eu sinto em vários lugares em que estou, em vários espaços em que vamos ocupando, que muitas mulheres se identificam com essa fala de eu já sofri violência. Eu achei interessante o que você falou, porque em espaços onde se encontram 5 mulheres, 10 mulheres, pelo menos 9 já sofreram violência. Luciana, você nunca sofreu violência doméstica, né? Graças a Deus, nunca. Que bom. Eu tenho me percebido, Keiliana, às vezes vítima de uma certa violência política de gênero, sabe? Assim, quando falam, mulher não dá para isso, nem vamos chamar. Né? E de todos os lados, não então, é de um lado só. Mas nós... violência doméstica e familiar no relacionamento, nunca. Nós fizemos esses tempos atrás com a delegada Sidneia, um Sim Você Pode, dizendo para as mulheres que elas podem sim e devem participar da política. Então nós vamos fazer mais um com você, para falar sobre a mulher em posições que realmente de enfrentamento aos homens. A dificuldade de chegar lá e de permanecer. Né? É muito mais exigido da gente, né? A gente vai entrar nesse assunto. Bom, conhecendo a Bruna. Bruna, eu já te entrevistei uma outra vez lá na Band. Eu fiquei muito chocada, muito mexida. Hoje, eu acho que você já consegue contar sem se emocionar tanto, sem chorar tanto. Mas eu gostaria que você ficasse aqui, neste momento, bem à vontade, sabendo que o seu depoimento pode encorajar outras mulheres. Eu sei que é por isso que você conta a sua história, desde que aconteceu, desde que você conseguiu, quase que como milagre, né, escapar das mãos do seu agressor e estar viva. Vamos lá. Você casou com quantos anos? Eu casei com 21 anos. O relacionamento durou quanto tempo antes? Foram 7 anos de relacionamento. Eu conheci e logo em seguida casei. Foi muito rápido. Isso foi em quanto tempo? Foram mais ou menos 2 meses. Foi muito 2 meses. rápido. Você conhece? Como você o conheceu? Eu conheci pelo trabalho. Representava que era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito cuidadosa. Uhum. Ele sempre, no início do relacionamento, se mostrava uma pessoa atenciosa, preocupada com o que eu fazia. E, na verdade, essa preocupação era uma manipulação. Uhum. Dê um exemplo. Então, você não pode ir na casa dos seus pais sozinha, porque eu tenho medo nesse percurso. Até você chegar lá, o que pode acontecer com você? Então, eu te levo e eu te busco. Parece razoável, parece cuidadoso, né? Exatamente. É um sapo disfarçado de príncipe. Em muitos momentos, no início do relacionamento, eu pensava, poxa, eu nunca conheci alguém que se preocupava tanto comigo. E eu achava, assim, que isso era natural. Com o tempo, esse cuidado, ele se transformou em posições. Ele era muito incisivo em falar, você não vai fazer isso se eu não estiver lá. Ou você não vai fazer porque eu não quero. Então, eu levei muito tempo até... entender que era manipulação. Trazer essa diferença e saber que ele estava tentando me manipular.
Então, eu passei por um período é como se eu estivesse mentindo para mim mesma. Mas você lembra, Bruna, o momento que gerou um estranhamento, que você falou, talvez isso não seja cuidado? Foram vários momentos, Carol, que eu vivi em que eu falei, isso é estranho. Mas no mesmo momento em que eu dizia, isso é estranho... Já criava uma desculpa, uma justificativa. Não, eu mesma justificava, além de que assim, eu arrumava justificativas para os erros dele, ele ainda vinha justificando para mim, alegando coisas como, por exemplo, mas eu tomei essa atitude porque você fez isso. Isso trazia um sentimento de culpa muito grande. Eu pensava assim, poxa, ele falou isso exatamente porque eu falei. A culpa é minha. A culpa é minha. Em vários momentos eu me vi nessa situação. Hoje, falando com algumas mulheres, trocando essas experiências, tendo essa troca com as mulheres, eu me vejo muito em várias situações que elas vivem. Então, você tenta trazer para a mulher e fala, poxa, mas você acha que você não tem compreensão para isso? Você acha que isso é certo? Você está entendendo a situação? O que isso é verdade, isso é verdade. Como eu vivi também algo dentro de um dos meus relacionamentos, é algo bem sério. Esses dias, a minha filha veio falar de minha filha mais velha, eu tenho uma filha de 28 anos, né? Ela veio me falar de um rapaz que ela estava começando a se relacionar. Ela me falou dele num dia, no outro dia ele já teve um comportamento que eu reconheci como sendo o comportamento daquele agressor com o qual eu convivi. Então, assim, realmente, em pequenas coisas, claro que quem viveu identifica. Agora, quem está vivendo pela primeira vez o relacionamento não consegue identificar isso. Por isso que é importante que as mulheres digam. É por isso que eu quero, inclusive, Carol, te convidar. Eu vou escrever um livro. Vou escrever um livro e quero convidar você a participar desse livro junto comigo, porque você tem mais experiência em escrever livros do que eu, né, menina? Mas como você reconhecer lobo em pele de cordeiro. Eu acho que isso vai ser algo que pode ajudar muitas mulheres. Ok, Eliana, me permite aqui uma observação. A percepção da mulher vítima de violência acerca da violência que ela sofre é muito rara, é muito difícil. É isso que a Bruna está colocando, é a história da Bruna e de milhares de Brunas no estado, no país, no mundo. Exatamente. Então, são os pequenos sinais, as violências sutis. Justamente. Que é a dificuldade que nós temos, né, Bruna, de fazer com que as mulheres enxerguem. E como a Bruna viveu isso, ela pode falar disso melhor que eu. Estou me reticando. E eu acho interessante esses momentos de dividir o que aconteceu. Hoje eu falo com muita naturalidade que eu sobrevivi a uma tentativa de feminicídio, que eu sofri um espancamento, ele tentou me matar, ele confessou que ele tentou. Mas eu quero que você seja mais específica. Vamos lá. Quando aconteceu a primeira agressão? A primeira agressão... Não estou falando de agressão física, viu? Estou falando de agressão verbal, psicológica, sim, que é muito, mas muito comum e a mulher nem imagina que isso também é crime. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, porque as primeiras violências que eu sofri, elas foram psicológicas, de dizer que eu era burra, que eu não entendia o que eu falava, e isso foi me trazendo inseguranças e diminuindo minha autoestima ao ponto de eu não saber mais, eu ter medo de me expressar, de tomar decisões. Então, as decisões eram tomadas por ele. Essa foi a primeira violência que eu sofri, que era psicológica. E a primeira violência física que eu sofri... Bora parar ali. Para aí. A primeira violência psicológica foi quando ele tentou e conseguiu dizer para você que você não era capaz de viver sem ele. Sim, primeiro, exatamente. Eles convencem você de que você não é capaz de viver sem eles. Vocês são... ferindo. Exatamente. Dizendo que você é menor do que você é, para você se apequenar. Isso. E aí depois, ó, o presente que eu sou na sua vida, né? Você aí burra, isso ou aquilo, e eu estou aqui fazendo o favor de te amar. E uma Justamente. fala muito comum para os agressores se eu não ficar com você, se você não ficar comigo, ninguém vai ficar com você. Se eu ganhasse R$1 cada vez que eu escutei isso, gente. Essa é a manipulação mais clara, né, Você Bruna? é alguém por minha causa. Olha a frase. É o controle e é a fragilização da mulher até o momento em que ela achar que ela só vai ter uma
vida com aquela pessoa. Uhum. E aí é um passo para as outras violências mais graves. Exatamente. Agora sim, a primeira violência física. A primeira violência física eu sofri mais ou menos com 1 ano de relacionamento. Foi por um motivo fútil, um tempo de jantar. Nós estávamos na casa de uns amigos, o jantar demorou a sair, eu preparando, ajudando a esposa do amigo fazer o jantar, e o jantar demorou. Então aquilo causou uma irritação muito grande, ele quis ir embora, assim, de repente. Mas a culpa era sua do jantar na casa do amigo Exatamente. ter demorado, porque você era uma ajudante Exatamente, incompetente. Porque eu não tinha capacidade de acelerar o processo. Certo. Então, ele saiu, não teve jantar, saímos assim, do nada, e quando chegamos próximo à casa, ele me deu um tapa. Me empurrou, me deu um tapa, e eu fiquei assim... eu não estava acostumada com violência. Ele bebia? No meu lar... Ele bebia? Bebia. Bebia. Ele tinha mas bebido? Não era justificativo. Não, nunca é justificativo. Eu só quero saber, eu só quero dar detalhes, porque... Ah, sim. Tá? Porque às vezes a gente fala, ele bebeu, ele usa isso também. Aham. Não, A gente não, usa quando- para justificar, né? Isso eu já Na fiz. verdade, eu Pessoas digo assim, usam, que não é justificativa porque ele era uma pessoa agressiva, tanto quando bebia, tanto quando não bebia. Uhum. Então, a bebida nunca era justificativa para ele, Uhum. né? Não é para ninguém, na verdade, mas nesse caso não era... Não é que ele ficava violento com a bebida. Ele Ele já já era era- de qualquer forma. Não, ele- esse gancho é só para isso, é só para a gente explicar Aham. isso para as mulheres. Por mais que o cara beba ou não, ele pode usar isso de desculpa. Muitos usam, inclusive, no meu caso, usava, né? Toda vez que acontecia alguma coisa mais séria, assim, E não usava. só Ah, não, mas agressor, né, eu não me Keliana? As lembro. Olha aqui, pessoas eu não me também lembro de falam. nada disso. Você está inventando. E, na verdade, quando você puxa esse assunto, você pensa assim, eles usam a justificativa da bebida para a violência física. É, A violência psicológica é cometida o tempo todo. isso. E a violência física é o gatilho. Ô, Bruna, e a gente sempre também questiona isso. Ai, bebeu, ficou agressivo. Não, amor, ele já é agressivo, até porque ele passou o dia bebendo no barzinho e não foi agressivo com nenhum dos amigos da mesa. Pois é, né? Ele só é agressivo com a mulher dele. Isso. Perfeito. Justamente. Melhor colocado impossível. Uhum. Bruna, você contou pra alguém na época? Então, na época, eu não tive coragem. Na verdade, eu não tive coragem de denunciá-lo antes, porque eu me sentia muito culpada. Quando a violência acontecia, tanto física quanto psicológica, ele justificava para mim assim, nossa, você me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso. Foi uma coisa que aconteceu ali na hora, você me deixou muito nervoso e eu fiz isso porque você fez isso. Como se fosse uma consequência de algo causado Exatamente. por você. E Ai, não Nesse faça primeiro mais tapa, isso. Ele já fez esse discurso. esse discurso Você não exatamente. contou pra nenhuma amiga, pra ninguém. Ninguém. Eu não tive Você já tinha coragem. filhos? Você Não. teve filho com eles? Não tive filhos com ele. Inclusive, esse era um dos motivos pelos quais tinham muitas brigas no relacionamento. Você queria e ele não. Ele queria, E você não? eu não queria, tomava anticoncepcional escondida Hum. para evitar, Hum. e ele me culpava por isso. Me deixava culpada em vários momentos. Mas entendi. você não tem filho. Era escondido, ele não Ele era- sabia, porém ele estava culpando você que você era Por não ter infértil. filhos. Ah, entendi. Helena, Além fazer um disso. parênteses aqui sobre esses tipos de violência, porque existe essa violência sexual também, do homem que tira o preservativo no meio da relação, ou que impede a mulher de ter controle de natalidade e engravida a mulher, né, como Uhum. forma de opressão. A violência ela é tão sofisticada, ela acontece no nível patrimonial, então, em tantas formas pode-se ser violento, Uhum. que eu acho que é importante, e a Keliana está sendo bem didática até, Bruna, desculpa até Aham. interromper, para a gente conseguir ser didática. E eu queria saber, nesse didatismo, de saber dar o nome para as coisas que hoje você tem, porque você Sim. está inserida na militância e tudo mais, você é uma ativista, eu entendo, dessa causa hoje. Se naquela época a Bruna, com 21 anos, tinha algum conhecimento de feminismo, de nomenclatura, o que é mansplaining, o que é gaslighting, o que são essas coisas? Você sabia o que era isso? Então, antes de sofrer violência, eu não sabia de nada. Todas as informações que eu colhia sobre eram demais para mim naquele momento, porque eu me identificava muito. Então, eu Dava um gatilho negava aquela realidade que eu vivia.
Então, assim, tudo isso que aconteceu comigo me trouxe um despertar muito forte. Então, assim, o impacto foi muito grande. Porque enquanto eu estava na relação abusiva, aquilo era bobagem. Ele era uma pessoa extremamente machista. Então, tudo que era mencionado nesse sentido de feminismo, de igualdade, era bobagem para ele. Então, era um assunto que não era abordado. E se você dá nome, você acaba tendo que se reconhecer. Então, eu estou... Hoje a gente tem, por exemplo, sintomas de Covid, né? Que todo mundo sabe. Entra na internet, sabe. Não estou sentindo cheiro, olfato, perdeu, Covid. Eu sei o que é. Aquilo me assusta. Se eu sei o que é aquela violência, eu dou um nome para ela e eu sei o que ela o que contempla aquela violência, se é física, se é psicológica, aquilo me pertence. É verdade. Eu me identifico e aí eu tenho que encarar. Aí É não verdade. dá mais para ficar em negação. Justamente. A parte Essa é a importância da educação, né? de se reconhecer dentro da violência é a parte mais difícil. Porque depois que eu sofri violência, tentativa de feminicídio, na verdade, depois eu estava no hospital, eu não tinha consciência daquilo que estava acontecendo, eu minimizava. Tá, aconteceu, mas tá tudo bem agora. Eu lembro que eu passei pela psicóloga e ela falava assim, Bruna, é muito grave isso, é muito grave. Eu falava assim, não, mas é grave, mas tá tudo bem agora, eu tô bem. Então, eu passei por um período de negação que ele ainda continuou depois da tentativa de feminicídio, até eu ter a compreensão, eu aceitar que aquilo é realidade. Mas espera aí, deixa eu tentar entender. Vamos continuar na cronologia. Vamos continuar na cronologia para a gente não ir lá para o final e não se perder. 1 ano, a primeira agressão física. Depois disso, ficou corriqueiro, esporádico. O que acontece é que, às vezes, ele era uma pessoa que cometia aquela violência ali, um tapa, um empurrão, uma ofensa. Às vezes durava 2 semanas, 3 semanas, 45 dias. Então, ele não tinha uma frequência, assim, se repetia muitas vezes. O discurso era sempre o mesmo, depois da violência. Me desculpa, nunca mais eu vou fazer. Eu fiz porque você fez isso. Ele ficava bonzinho um período para parecer que legitimou a promessa. Geralmente, a primeira semana depois da violência, ela é a melhor semana do relacionamento. Muitas vezes você quer que a situação aconteça logo, que tenha uma situação assim de explosão ali na hora, que ele grite, que ele ofenda, para aquilo acabar logo. Para você viver outra parte que era legal de viver. Já esse muda período tranquilo. Olha só a artimanha. Mas é bem assim mesmo, gente. É desse jeitinho. E então, isso foi se repetindo várias vezes. Foram 7 anos de relacionamento dessa forma. Agressividade, descia, ficava uma pessoa amável, querida, voltava a ficar violento, agressivo, ofendendo, e sempre com as mesmas justificativas. Quem foi a primeira pessoa que você contou? Nossa, eu ia perguntar a mesma coisa. Quando foi e qual foi a primeira pessoa que você contou? Então, eu nunca, nenhuma vez, compartilhei com uma pessoa que sofreu violência física. Isso eu posso falar assim. As pessoas só descobriram quando você foi para o hospital. Só descobriram. Quase morta? Quase morta. Mentira! Eu não tive. Isso foi durante quase 7 anos. 7 anos mesmo? Foram 7 anos. Você nunca contou nem para tua mãe? E ninguém nunca desconfiou? Nunca. Você nunca chegou espancada? Nunca. Inclusive, assim, a minha mãe, ela tem uma sensibilidade muito grande. Então, a minha mãe sentia que tinha algo errado e falava assim... tô te ligando porque faz 2 semanas que você não vem aqui. Eu tava com o olho roxo. Faz 2 semanas que você não vem. Então você não ia enquanto tinha marcas, é isso? Enquanto tinha, não. Eu procurava me esconder. Quando eu tinha que ir ao trabalho, por exemplo, eu inventava uma desculpa. Eu bati, trompei na maçaneta, caí. Mas para minha mãe, que tinha essa sensibilidade... Ela falava assim, por que você não vem aqui? E eu falava assim, então, tá corrido, tô cansada. E aí ela falava assim, mentira, o que foi? E eu tinha que negar. Eu vivia a negação para minha família. Por que você negava? Por que você não contava? Porque eu me culpava.
Você achava que a culpada era você? Todas as vezes que acontecia violência, eu acreditava que se eu tivesse agido diferente, isso não teria acontecido. Todas as vezes que acontecia algo, eu pensava assim, poxa, eu podia ter feito diferente. A culpa é minha, não é dele. Ele fez isso, coitado. Ele é uma pessoa que ele é muito nervoso, eu sei como ele é. Eu me lembro, inclusive, uma fala que me falaram assim, poxa, mas você sabia como ele era? Depois da violência que eu sofri. Eu acho que tem umas coisas também, Keliana, às vezes um ciclo de vergonha, né? Porque as pessoas julgam. Ao invés das pessoas acolherem, elas cobram. Por que não denunciou? Porque deixou chegar até aqui? Porque... E a pessoa começa a falar, poxa, já passou, eu não contei. Faz 7 anos que eu tô nessa. 6 anos atrás começou a acontecer. Eu não falei nada, acho que vai ficando cada vez mais difícil de falar pra alguém. E é comum, porque você escuta muitas mulheres que sofrem violência, elas falam assim, eu sofri violência, mas eu voltei porque ele é pai dos meus filhos, ou porque eu construí uma casa com ele. E as pessoas, elas, ao invés de estender a mão, acolher, oferecer uma ajuda, está acontecendo alguma coisa, você precisa de algo, não. É comum escutar das mulheres, olha... mas você não deixa esse relacionamento porque você não quer, não tem vergonha. Fala que gosta de apanhar. Exatamente. Nossa, eu tenho uma raiva quando eu escuto isso. É muito comum. É uma realidade muito triste. Ou que homem é assim mesmo. Essa é uma fala muito comum, Carol. É até interessante você falar, porque tudo para o homem é permitido, né? A mulher, se ela se expressa, ela é histérica. Eu sempre costumo falar para as mulheres que o agressor, ele vai cultivando algo em você. Algo que é muito ruim. É terrível isso que esses agressores cultivam. Porque eles diminuem a autoestima, eles tiram sua individualidade, você não pode se expressar porque você está sendo histérica, você tem que ser sempre melhor. A mulher tem que sempre superar expectativas. Então, isso vai tirando quem você é. E isso torna a mulher mais fácil de ser manipulada. E aí eu queria chegar no ponto que você falou que realmente não ia voltar mais, que é o momento da tentativa de feminicídio. Eu quero que você conte a história. Por que começou essa tentativa de feminicídio? Então, eu consegui romper a relação abusiva depois dos 7 anos, porque eu tive um momento de despertar, e eu falei assim, isso não vai mudar. É isso que ele faz, ele vai sempre prometer que vai ser diferente, não vai mudar, então, para mim não dá mais, não quero mais. Passaram-se mais ou menos 30 dias de que nós estávamos separados. Eu permaneci na casa que nós morávamos, ele saiu para a casa da mãe. Eu trabalhava num atacadista, saía muito tarde. Eu cheguei em casa, deitei, dormi e eu acordei com ele dentro da casa, já me agredindo. Então, ele me espancou com capacete, com o que ele encontrou pela frente. E quando eu fui sair de dentro da casa, ele encontrou um pé de cabra e me deu vários golpes de pé de cabra, braço, cabeça, no rosto. Inclusive, meu braço foi quebrado com um golpe de pé de cabra quando eu ergui a mão para me defender. Até hoje, agradeço a Deus por ter quebrado meu braço, porque foi um golpe muito forte que podia ter atingido a cabeça, eu não teria oportunidade de estar aqui. Até aquele momento, Bruna, você tinha lá 7 anos passando por violência de vários tipos, violência física, inclusive. Até aquele momento, você já tinha temido pela sua vida? Achado que ele seria capaz de atentar contra a sua vida? Eu nunca acreditei. É até importante você falar sobre isso, Carol, porque uma semana antes desse episódio de violência que quase tirou minha vida, eu conversei com um amigo e ele falou assim, você não tem medo de morar sozinha nessa casa? Esse cara é estranho. E eu falei, não, jamais ele faria isso. Jamais. Eu o conheço há 7 anos, ele nunca ia fazer isso. Então, isso é algo que eu não me esqueço, que eu sempre faço questão de falar. Você nunca sabe o que o outro pode fazer. Então, vários sinais foram dados nesse tempo. Aconteceram várias violências físicas, várias ofensas, várias ameaças.
até o dia que se consumou. No dia que se consumou, eu não acreditava que aquele momento estava acontecendo. Eu tenho lembranças que eu corri mais ou menos umas 6 quadras de camisola. Eu uso óculos, eu estava sem óculos, eu estava descalça. Eu correndo pela rua, segurando meu braço quebrado, me escondendo nos escuros, era 3, 4 horas da manhã. Eu pensava o tempo todo, isso não está acontecendo. Isso não é real. Não é real. Eu é um pesadelo. Sangrando, meu braço pendurado, né? Os dois ossos mecanismo foram psicológico quebrados. De sobrevivência, né? Então, era só o instinto que me salvou nesse dia. E eu tenho a lembrança de falar comigo mesma. Não é real. Não é real. Não pode ser. Eu me lembro que eu corri essas 6 quadras, consegui sair em uma avenida que eu acreditei que teria mais movimento. Eu escutava o barulho da moto, ele atrás, me procurando, enquanto eu me escondia, deitava no chão, atrás de árvores. Quando eu saí para essa avenida, ele me encontrou de moto e me atropelou. Eu já estava com o braço quebrado, sangrando muito. Ele falava alguma coisa enquanto te espancava, enquanto atentava contra a tua vida? Nada. Ele não falava uma palavra. Tanto que eu tive dificuldade de... Eu lembro que ele bateu e falou que era ele. E depois disso ele não falou nada mais. Ele não falava uma palavra. Eu não conseguia entender. Então, eu só queria sair. Eu só queria fugir. Porque se eu voltasse com os golpes que ele me deu, acho que eu tenho uma lembrança de quando eu percebi que o meu braço estava quebrado, eu ergui o braço, ele caiu, porque quebraram os 2 ossos. E eu pensei assim, será que aconteceu isso? Que a adrenalina não deixa nem sentir dor, né? Então, eu olhei para trás, eu não sei em que momento, porque eu queria ver se era ele mesmo. Então, eu saí, fugi... Fiquei, era por volta de 3, 4 horas da manhã. Algo que me marca muito também desse episódio é que eu pedi socorro. Eu gritava por socorro de madrugada na dor de um braço quebrado. E ninguém saía. Aguentada, desespero pela vida e nenhuma luz foi acesa. Meu Deus. Então, essa é uma coisa que me marca muito. Outra situação desse dia foi que eu saí para a avenida, fui atropelada, eu caí no chão, ele me deu vários chutes na cabeça e foi o único momento que eu apaguei. Os outros momentos eu tenho lembrança com detalhes. Quando eu acordei desses segundos que eu fiquei apagada, tinha algumas pessoas paradas assim em cima, e essas pessoas tentando entender o que aconteceu, e eu acordei assim, despertando, e ele falou assim para essas pessoas, ela era minha mulher, ela estava me traindo, que foi o suficiente para essas pessoas que estavam ali em volta falar assim, é marido e mulher, então vamos embora. Então as pessoas foram embora, ele fugiu porque tinham pessoas, e eu fiquei sozinha na rua, 3, 4 horas da manhã. Não ficou ninguém? Quebrado. Ninguém. Então, até a polícia, quando isso aconteceu mesmo, Bruna? Foi em novembro de 2017. Nossa Senhora, tá recente ainda, né? Então, eu fui encontrada pela polícia em um terreno baldio. Eu estava ensanguentada, eu estava em choque, com o braço quebrado em cima de um sofá que estava descartado no terreno baldio. E fui levada para o hospital, sem um documento, sem nada, eu não sabia o que estava acontecendo, não tinha noção do que era real, o que não era. Minha família não tinha ideia do que estava acontecendo, porque nós morávamos distantes, né, bairros distantes. Então, é difícil é difícil falar e ficar assim, tranquila, porque eu penso que não é a minha situação. Eu sobrevivi, eu tive sorte. Muitas mulheres não têm a mesma sorte. Muitas mulheres vivem essa situação e simplesmente aquilo morre ali.
elas voltam para um ciclo de violência. Muitas não têm a mesma sorte de sobreviver. Então, como é importante dividir? Bruna, como que você se sentiu quando a sua família descobriu? Então, eu fiquei muito preocupada porque eu fui para o hospital e eu lembro da enfermeira falando quando eu saí, porque eu fui com suspeita de traumatismo craniano, né, para o hospital. E eles pediram o telefone de contato de um familiar. E eu não quis passar o dos meus pais. Eu falei assim, como eu vou falar? Como eu vou falar para o meu pai e para minha mãe? E eu lembrei um número do meu cunhado na época. Passei para ele falar e fazer assim, e acalmando a situação. Uhum. Eu me senti culpada de novo por colocar a minha família numa situação assim. Então, até eu ter a compreensão de que isso não tem... A culpa é de quem comete a violência, não de quem sofre ela. Então, é um processo que você passa, até você ter essas compreensões. É tudo se encaixar no lugar. Eu me lembro que meus pais ficaram chocados. E aí era algo que, assim, eu não queria que fosse falado também. Se eu pudesse ter evitado na época de falar também, eu teria evitado, pela culpa. E o que você fala hoje para essas mulheres que também não querem falar para os pais, não querem falar para alguém? Eu digo que o silêncio, ele te fecha num mundo que você está só. Então, quando você divide, você pode ter uma luz lá no fim do túnel. Muitas mulheres pensam, você não sabe o que eu passo dentro da minha casa. Eu tenho filhos, eu tenho contas, eu não tenho meu trabalho, eu não posso fazer nada. E nós podemos, sim. A gente tem essa capacidade de se refazer que é muito forte. É muito difícil você passar por uma situação, às vezes você está numa situação que você não sabe para onde ir, o que eu faço. Mas a gente tem que ter em mente que um primeiro passo precisa ser dado. E o primeiro passo é sempre romper o ciclo de violência. É você saber que você é capaz. Eu gostei muito do que você falou no começo, Carol, que nós somos o nosso próprio príncipe, que vamos lá e nos tiramos lá da torre. Porque a gente precisa... ter essa força. Nós temos essa capacidade de se refazer. Muitas vezes você acha que não. Mas não precisa ser solitário também, né, Bruna? Porque quando a gente compartilha essas histórias, a gente encontra muitas pessoas que passaram por coisas similares e a gente se fortalece. Aproveitando o gancho do conto de fadas, e você dizendo para ela que não precisa ser solitário, me vem à mente a Rapunzel. Por quê que a gente vai esperar aquele cabelão crescer? Né? Por que vai esperar a gente ter uma trança nossa mesmo para a gente pegar e escapar da torre sozinha? Se a gente pode, tem boca, tem língua. E hoje nós não temos mais só boca, só língua. A gente tem um monte de mulheres, um monte de pessoas, leis que ainda são falhas, sim, ainda são falhas, ainda são leis muito brandas, porém sempre melhorando para que a gente não precise passar 7 anos do jeito que você passou e quase chegar à morte, ou muitas vezes morrer, né? Infelizmente, não é todo mundo que tem empatia, não é todo mundo que olha a situação e se compadece. Eu acho que quando a mulher cria essa expectativa de ser salva, isso decepciona muito. Ela literalmente pediu socorro ensanguentada no meio da rua com o agressor e as pessoas viraram as costas e abandonaram. A gente falou até... Isso em 2017. Eu pensei assim, não, isso deve ter acontecido em 2002, 2003, né? Na década de 50. Né? Por favor. Então, quando a gente cria uma expectativa em cima de alguém, seja familiar, seja amiga, seja vizinho, qualquer pessoa que seja, que vai nos acudir, que eu vou pedir socorro, o vizinho vai denunciar, às vezes isso pode ser um processo frustrante. Só que quando eu digo que não precisa ser solitário, é porque hoje existem redes de apoio.
A gente tem a internet. Uhum. Na internet, você pode estar lá na segurança do anonimato Uhum. para encontrar a sua tribo de pessoas. O que fazer quando? A minha Isso. pergunta para a Luciana é: o poder público tem várias ações afirmativas para criar uma estrutura de suporte para essa mulher, para ela sair da situação. Então, você tem a Casa da Mulher Brasileira, que ela pode fazer a denúncia, ser acolhida, tem as salas lilás, ela tem programas, atendimento psicológico, médico, enfim, em várias frentes. A própria secretaria tem ações afirmativas em relação ao empoderamento econômico também, para elas não caírem em situações que nem a Bruna falou, não posso sair porque a casa, porque isso, porque o dinheiro. Qual é o maior desafio, tendo toda essa estrutura aí disponível, de mobilização, dessas pessoas efetivamente usufruírem dessa estrutura? Eu vou completar um pouco mais. Eu pedi uma pergunta antes para você completar com essa. Primeiro, fala para a gente quais são as políticas públicas realmente da sua secretaria para uma mulher na situação dela, por exemplo, na primeira vez que levou um tapa. A gente faz uma aula de enfrentamento à violência doméstica e familiar e um passeio muito cruel com o relato da Bruna. A Bruna ela conseguiu colocar aqui para a gente tudo o que a gente tem de diretriz da violência de gênero ocorrida no contexto doméstico e familiar. E o que a gente pode pegar, Keiliana e Carol, como ações do governo e como âncoras para essas mulheres saírem do ciclo da violência, são exatamente os serviços que a Bruna usou. Então, a Bruna ela foi socorrida pela Polícia Militar, ela foi para o hospital, ela foi atendida pelas delegadas da DEAN no hospital, ela teve alta, ela foi encaminhada para o nosso CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que tem psicossocial. Ela teve o apoio jurídico da Defensoria Pública pelo Núcleo de Defesa da Mulher, pelo NUDEM. Ela fez uso da medida protetiva da Casa da Mulher Brasileira. Então, a Bruna, além dela trazer esse relato cheio de detalhes para a gente, eu não consigo, Bru, até hoje. Eu escuto essa conversa, essa fala com a Bruna várias vezes e eu me emociono todas as vezes. Eu quase chorei de novo. E é muito difícil a gente saber que isso está acontecendo agora com várias mulheres, de várias idades, de várias classes sociais. Inclusive, nesse tempo que a gente está aqui, várias já foram muitas vezes, agredidas. Ninguém fica sabendo. Muitas vezes. E aí a pergunta da Keiliana, o que fazer? O que a gente tem e o que fazer para alcançar essas mulheres, Keiliana? É o ciclo da violência. A gente precisa falar sobre o assunto para fazer esse enfrentamento. Tá, uma mulher levou um tapa hoje, Luciana. Uma mulher levou um tapa hoje. A gente precisa falar para crianças e adolescentes: olha, essa violência que você está vendo em casa, com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com a sua avó, com seu tio, com a sua tia, com seu padrinho, não é natural, não é aceitável. Então, assim, na minha época de escola, não se falava em violência doméstica, não existia a Lei Maria da Penha. Mas hoje a gente fala para adolescentes nas escolas públicas e o retorno das meninas e dos meninos é sensacional. Das meninas falarem assim, então eu sou feminista, porque eu defendo isso. A gente fala, bingo, a gente conseguiu tocar uma menina. Ou quando a gente percebe... Não é uma conversão, é uma descoberta. Não, né? elas se auto-percebem. Não faz ninguém virar. Você faz a pessoa se descobrir feminista. É o empoderamento que é coletivo. Exatamente. E quando a gente percebe também... a gente faz palestras nas escolas, palestras em vários locais públicos. Eu já estive presente em várias escolas públicas em que os adolescentes meninos começaram a se retrair, enfiou o boné na cara, olhou para o lado, foi para o banheiro, voltou, não voltou. E aí a gente vai atrás. Eu falo, professor, quem é? É o menino, atrás dele. 5, 6, 7 vezes que isso aconteceu, o menino era vítima de violência num lar desestruturado, abusivo, num relacionamento tóxico, onde havia violência doméstica e familiar para as outras mulheres da casa e para ele também. Então, essa é uma preocupação. A violência, ela não é só... o ciclo, para que ele não reproduza depois também, né? Antes até, Carol, a violência ela não é só agressão física e ela não atinge só a mulher, ela atinge a família inteira. Né? E como romper? É falando sobre o assunto. É fazendo isso que a gente está fazendo aqui para que todas as mulheres que estão nos ouvindo se percebam. Olha, eu não estou sozinha, isso aconteceu com outras mulheres. E muitas mulheres. E para que os homens também, Keiliana, que estão nos assistindo,
eles falam assim, olha, então se eu fizer isso, se eu falar, rapaz, você não vai sair sozinha? Mulher minha não usa mini saia? Gente, isso não é ser valente, isso não é ser bonitão, isso é cilada, corre, cai fora. E esse homem também precisa repensar as suas atitudes. Então, a maioria das ações que nós temos, elas são de sensibilização e conscientização, sim, porque é o que nós precisamos, que as meninas e as mulheres tenham conhecimento dos seus direitos para que possam exercê-los. E para que os homens percebam que determinadas atitudes são crimes porque violam direitos das mulheres. E qualquer pessoa pode denunciar. Tá? Nós temos a Casa da Mulher Brasileira com a DEAN, com a delegacia 24 horas. Nós, na pandemia, isso é importante a gente dizer, nós lançamos canais silenciosos. Nós lançamos o site que tem um nome que eu amo, que é o naocicale.ms.gov.br. O aplicativo MS Digital, que concentra em vários serviços do governo, tem o ícone Mulher MS, que remete ao site, que tem dúvidas, tem informações. A Polícia Civil também, em tempos de pandemia, lançou a possibilidade de fazer a denúncia da violência contra a mulher, e é importante a gente dizer também, contra a criança e contra a pessoa idosa, por meio da delegacia virtual, tanto no site da PCE, como também no aplicativo MS Digital. Então, o governo do Estado está se preocupando, em tempos de pandemia, em aprimorar os mecanismos de denúncia. Se não dá para pegar o telefone para ligar 180, porque tem o agressor do lado na mesma casa ouvindo, vai para o celular, vai para o computador, assistindo novela. Do lado do agressor, você pode fazer a denúncia contra ele. Esse tipo de solução é a solução que efetivamente resolve. Não é a solução politicamente correta que está lá para fazer o marketing, etc., mas que não traz solução para a mulher na ponta. Então, é esse tipo de ação que você está olhando o que essa mulher precisa, o que eu, enquanto poder público, posso gerar de solução no meio digital, com a tecnologia, etc., dentro do problema que ela tem. Você me deu uma ideia. Eu sou editora de um site hoje que está bombando no estado inteiro. Vou fazer isso. Vou colocar, então, o linkzinho. O link não se direto para o seu site. E a pessoa que clica lá nesse site, o que vai acontecer? Ela vai fazer a denúncia ali e vai acontecer o quê? O site ele tem informação e orientações sobre políticas públicas para as mulheres, em todos os eixos, nos 4 eixos em que a gente mais atua, que é enfrentamento à violência, autonomia econômica, que é a porta de saída do ciclo da violência, saúde da mulher e educação não sexista, educação para a igualdade e para a cidadania. O site também traz todas as ações e campanhas que nós fazemos no enfrentamento à violência e traz o onde denunciar e como denunciar. Então, são vários botões. Casa da Mulher Brasileira, Polícia Militar, Polícia Civil, Defensoria, Promotoria. E tem um questionário ou um formulário online, onde você pode dizer que você está numa situação de violência não urgente. Olha, eu estou assim, já faz muito tempo, eu tenho vergonha, eu não contei para minha família. Pode fazer um formulário online, a gente encaminha para os órgãos da rede de atendimento e a gente sempre lembra, se for um caso de urgência agora, tá? Não entre no site e nem ligue 180, porque a urgência e a emergência é 190 e é urgente e qualquer pessoa pode denunciar. Então, pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, a história da Bruna, meta a colher. A colher do 190, da sua atitude, da sua consciência de que você pode ser cúmplice de um assassinato, de um feminicídio, ou você pode salvar a vida de uma mulher. É isso. Então, essa é a mensagem que Eliana, Carol, Bruna, que acho que a gente precisa dizer. Sabe? Primeiro, vocês não estão sozinhas, mulheres em situação de violência. Tem uma rede governamental, tem uma rede de parceiros pronta para lhe ouvir, lhe atender, lhe acolher sem julgamento. Vamos colocar exemplos? As pessoas funcionam muito, Luciana, na base do exemplo. Uma mulher tomou um tapa, mas tem 3 filhos, tomou um tapa, primeira vez, humano, mas está aí com pelo menos 2 filhos, um na barriga, o outro penduradinho na mão e tal, não trabalha porque o cara já acabou com a autoestima dela lá atrás, mas ela, logo no primeiro tapa, ela resolveu que, puxa, eu não posso ficar quieta, daqui uns dias ele pode me matar. Vamos supor que ela escutou isso. Aí ela entra lá no site. O que ela vai ter de opção para que ela possa sair dessa vida? Ela tem, por exemplo, cursos profissionalizantes. Ela tem, por exemplo, eu estou falando isso porque eu conheço um pouco da Casa da Mulher Brasileira, mas eu quero que você, como secretária, fale. Como é que funciona isso?
No site, a mulher vai poder ter várias informações, tipo, começando do começo, o que é a violência doméstica? Quais são os tipos de violência doméstica? Nós temos alguns ícones. Violência doméstica entre jovens, violência doméstica entre mulheres indígenas, violência doméstica entre mulheres cristãs, que é um dos links mais acessados no nosso site. Tá? E aí ela pode ler ali, tirar algumas dúvidas, e a gente indica no estado inteiro, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, clica em cima da sua cidade, quais são os órgãos em que você pode ir pedir ajuda, orientação. Por exemplo, aqui em Campo Grande nós temos uma rede consolidada, mas vamos falar lá de Japorã. Tá? Clica em Japorã, tem um CRAS, olha, eu vou no CRAS. Tem uma defensoria pública, também posso ir. Tem um UBS, o BSF da família. Ok, em qualquer equipamento que você chegar e disser, olha, eu estou sendo vítima de violência, eu quero orientação, a rede local, a rede de enfrentamento, a rede de atendimento, ela se conversa. E ela vai fazer os encaminhamentos para que essa mulher tenha um apoio que ele é especializado. Tá? E quando tem crianças, Keiliana, você tocou num outro ponto que tem nos perturbado muito, e já vou falar da autonomia econômica como a porta de saída, mas nós fizemos um levantamento desde o ano passado. Então, nós já estamos no 2º ano que a gente lança o mapa do feminicídio. Tá? Aumentou em Campo Grande, no ano atípico da pandemia em 2020, 120% o número de feminicídios. Tá? Passamos de 5 para 12 mortes violentas de mulheres no ano da pandemia. Tá? No estado, foram 40 mortes no ano de 2020. Tá? Tinham sido 30 em 2019. Aumentou. E aumentou a violência num todo por essas razões que a gente sabe da pandemia, da convivência, do isolamento. Tá? Mas quando a gente fala de violência que ocorre com crianças, na frente dos filhos, dessas 40 mulheres vítimas, ficaram 85 filhos e filhas órfãos. Tá? Nossa Senhora, às vezes né? presenciam a morte da própria mãe. Em 13 casos presenciaram a morte. A facadas. Crianças muitas. pequititas. E a gente precisa pensar também, Carol, nós temos política das mulheres, nós temos a Casa Mulher Brasileira, o CEAM, nós temos o NUDEM, que tem o atendimento, nós temos a Vara de Medidas Protetivas, nós temos o Não Se Cale, tem o Protetivas Online do Tribunal de Justiça, que também, em tempos de pandemia, pode solicitar direto a medida protetiva, mas a gente precisa começar a pensar também nessa violência que atinge a família inteira. Tá? E as crianças e adolescentes? Qual é o trauma dessas crianças? Onde nós vamos conversar com elas sobre? E com quem essas crianças foram ficar? Muitas vão para o pai, que não necessariamente era o agressor, para a família extensa, a família dos avós. Será que esses avós estavam preparados para lidar com o luto da perda repentina e cruel e ainda ter que maternar, às vezes, uma criança de tenra idade, sem recurso financeiro, sem psicologia para isso? Tá? Nós temos um caso em que um pai deu uma entrevista uma vez que eu chorava, e acho que todas as vezes que eu lembro, eu choro. Ele falou assim, eu já tinha um novo relacionamento, tinha uma criança pequena, eu não estava preparado para perder a mãe das minhas filhas e para receber 2 adolescentes em casa com trauma. E, obviamente, que esse casamento se desfez e ele foi cuidar das filhas. Sabe? Então, é uma bola de neve que onera o sistema de saúde, o sistema da previdência, o mercado do trabalho, a mulher falta, aí ela não tem capacidade de ter decisão nenhuma, ela não materna, muitas das vezes ela perde a guarda dos filhos quando ela está no ciclo da violência, está fragilizada, anulada, enfim. Um caos total e absurdo. E a gente precisa ter políticas públicas que deem alguma luz para essas mulheres e que a gente siga as diretrizes que já existem. A gente não precisa inventar a roda, nós temos plano nacional, plano estadual, pacto nacional, política nacional e um eixo que eu queria aqui em público também agradecer a Carol, que a gente despertou para isso, realmente, em 2019 para frente, que é a porta de saída do ciclo da violência pela autonomia econômica. A gente sabe que não é a única dependência que faz com que a mulher fique nesse ciclo, às vezes nem a primeira. A dependência afetiva, ela é muito forte. A mulher ama, a mulher confia, ela casou para não separar, para viver a vida inteira aquele conto de fadas. Sim. Mas ela também tem essa dependência financeira. E a gente vem trabalhando muito forte no oferecimento de cursos de qualificação profissional, empoderamento da mulher. Então, assim, não só para a mulher ser capaz de trabalhar, empreender, criar novas estratégias, prover o seu sustento, mas para que ela se perceba dona das suas razões, da sua vontade, que ela possa fazer as próprias escolhas. Então,
o enfrentamento à violência, a autonomia econômica e social das mulheres, hoje, são os 2 principais eixos estratégicos de atuação da subsecretaria. Em tempos de pandemia, a gente está, desde o ano passado, fazendo os cursos online, cursos de qualificação com parceria do Rede Mulher Empreendedora, com a Carol, com parceria do SEBRAE, da FUNTRAB e de todos os parceiros que quiserem participar conosco, oferecendo os cursos para essas mulheres. Não necessariamente todas estão em situação de violência, mas, com muita certeza, quase a maioria delas já viveu algum relacionamento abusivo na vida ou estava sem perspectivas nessa pandemia. Então, acho que a gente está aí num caminho certo de fazer ações de prevenção, de combate à violência, de empoderamento, de empreendedorismo dessas mulheres e, sobretudo, de sensibilização e conscientização da sociedade. Eu vou repetir, é o que a gente precisa mudar, é a educação, é a base de tudo, e a gente precisa fazer com que essa nossa mensagem chegue aos homens, porque nós, mulheres, já sabemos de cor toda a cartilha. Exatamente. A gente precisa fazer com que essa nossa mensagem chegue aos homens. Não é mais mulher, saiba como se proteger e denuncie. É homem, não agrida, não viole, não maltrate. Quem ama, não mata. E esse slogan, ele é muito antigo, é da década de 80. E, infelizmente, em Campo Grande, em Mato Grosso, nunca teve tão atual. Então, infelizmente quem mesmo. ama, não mata. A mensagem que a gente deixa é essa. E, mulher, não se cale. Você não está sozinha. Não tenha medo, não tenha vergonha. A gente usa uma expressão, foi até um amigo defensor público que uma vez usou num processo, Eliana, que é refém do medo, porque a porta está aberta, mas a mulher é refém do seu próprio medo e ela não sai desse relacionamento se ela não tiver ajuda. Então, procurem ajuda, procurem qualquer órgão de atendimento às mulheres e na nossa página, no Não Se Cale, nós temos a relação completa do seu município, até do seu bairro, da onde você pode obter essa ajuda, essa orientação. E se algo que ficou de dúvida aí do outro lado não foi respondido aqui, mais uma vez, eu vou dizer a vocês, aqui nesse link aqui embaixo, que está passando para vocês agora, vocês podem mandar aí o seu nome, o seu telefone vai ser guardado, o seu nome também vai ser protegido, preservado. Se você quiser fazer também um depoimento como o da Bruna aqui, e não quiser aparecer, o seu rosto não vai aparecer, a gente pode distorcer a sua voz. Se você quer orientação e quer participar do programa, pode entrar em contato, mas se você quer só orientação, se você não conseguiu acessar, teve algum problema para acessar, por exemplo, o Não Se Cale, quer uma ajuda, quer alguma orientação, estamos aqui disponíveis para isso. Carol? Isso aí. A gente tem esse programa de empoderamento econômico já há 3 anos, então nós já temos alguns indicadores sobre o impacto dessas ações nas mulheres. E um dos indicadores que foram colaterais e que a gente conseguiu medir e validar é do aumento da autoestima. Então, por mais que estejamos falando de dinheiro, e por mais que seja a pessoa conseguir se manter, etc., ela se sente mais apropriada dos seus talentos, das suas qualidades. A Luciana daqui a pouco pode dar, a Bruna também pode dar aula no meu lugar, porque ela já assistiu 1 milhão de vezes os treinamentos. Mas a gente vê assim, o quanto que é importante você ter um lugar para se reconhecer, para se melhorar, para se aperfeiçoar, para se olhar de uma visão generosa, né? Porque esse conteúdo, essas ações, são de pessoas que efetivamente, legitimamente se preocupam, se importam. Ô, Carol, só pegando um gancho, te interrompendo aqui já com as desculpas, o slogan da campanha que a gente fez recentemente da Semana Estadual de Combate ao Feminicídio era exatamente esse, de envolver a sociedade. Era combater o feminicídio, tem a ver com você, tem a ver com todos nós. E observando também que o agressor, ele não tem cara de agressor. Ele é um excelente marido, excelente pai, o excelente filho, excelente patrão, o excelente funcionário para os outros. Ele só não é dentro de casa. Exatamente. Então, isso também é tem uma um discurso barreira fantástico contra, inclusive, a violência doméstica. E essa é uma Muitos barreira, deles. inclusive, para a mulher denunciar. Disso tudo que a Bruna falou, você ainda pensa assim, cara, mas ele é o marido perfeito para minha mãe, para o meu pai, para o meu sogro, para minha sogra, o amigo, o irmão, o pai, o vizinho legal, o patrão bacana, o empregado do mês, e ainda eu vou falar isso, já com essa culpa, já com esse medo, já com essa vergonha, o quão difícil isso vai ser. Então, a gente precisa
discutir isso abertamente. Agressor não tem cara, não tem perfil, e mulher, todas nós, qualquer uma de nós, somos potenciais vítimas. Então, nós precisamos, sim, nos unir. Eu tenho dito também, né, Bruna, não adianta a gente botar a hashtag sororidade do sofá no Facebook e criticar a coleguinha do lado. Então, a gente precisa erguer a mão. Perguntar o que ela fez para ele fazer aquilo. E falar assim, nossa, mas ela estava louca ontem. Não, e tão importante quanto você dizer para uma mulher, olha, você pode ligar nesse telefone, isso é violência, você falar para as pessoas, para a sociedade inteira. Olha, essa pessoa, ela não era assim antes desse relacionamento, ela tá diferente, vocês não perceberam que essa pessoa tá diferente? A pessoa, a sociedade, quem é próximo a essa mulher também pode denunciar. Então, tão importante quanto falar para a mulher que ela pode é falar para as outras pessoas, é uma responsabilidade coletiva. Então... Eu quero agradecer vocês, assim, Bruna, por compartilhar essa história. É muito poderoso para nós todas. A primeira vez que eu ouvi foi na Casa da Mulher Brasileira. Eu acho que foi a primeira vez que você falou sobre isso. Fazia pouco tempo que você tinha passado por essa situação, faz alguns anos já. Eu estava lá no fundo, ainda não estava tão ativa, mas já estava sondando o território e ouvi a sua fala lá. Luciana, agradecer por todo o trabalho que você faz, pela parceria, pelo apoio. Muitas lições nós tivemos hoje, né, Keliana? Muitas. Mas uma que me mexeu muito foi o exemplo que a Luciana falou assim, não é a bebida, porque no bar ele não agrediu as pessoas. Então, não é que ele é violento, ele é agressivo, porque ele não é com todo mundo. Ele não é com um cara muito maior que ele não é na rua gratuitamente com as pessoas. Talvez seja esquentadinho e tal, mas ele sabe aonde ele pode ser. O agressor dela não deu o primeiro tapa na frente dos amigos no jantar, esperou chegar no carro. Claro. Então, essas coisas que às vezes as pessoas ficam, mas ele é tão isso, tão aquilo, o que ela fez. Não tem o que ela fez. Se ele é só naquele contexto com aquela mulher e ele não encara, às vezes, um cara maior... Não é, gente. Não é um caso, o cara tem um surto psicótico, muito, né, em alguma circunstância. Não é, gente. Então, parar de minimizar, de passar pano, de relativizar situações e, principalmente, a gente falou isso 2 semanas atrás, sobre a culpabilização da mulher. Pararmos de culpabilizar as mulheres. Você não falou de quase tudo. Mas tem um outro motivo que impede muitas mulheres de denunciarem e de fazerem alguma coisa. O medo. E o medo pela própria vida, pela vida dos filhos, pela vida do pai, pela vida da mãe. Porque existem monstros, existem doentes, existem homens não, né? Que não dá para chamar de homens. Eu não chamo de homens, chamo de pessoas doentes, monstros que chegam a matar o filho para se vingar da mulher. E isso aconteceu. Então, assim, antes de julgar, antes de pensar, antes de falar algo a respeito de uma mulher que está sofrendo a violência doméstica ou sofreu a violência doméstica e voltou para esse marido, procure pensar que você teve mãe, tem irmã, pode ter uma filha, se não tem, pode vir a ter um dia, e você não vai gostar de ouvir da boca de ninguém que ela está ali porque ela gosta de apanhar. E olha, se você concorda comigo, concorda com a Luciana, concorda com a Bruna e com a Carol, faz o seguinte, este conteúdo é muito rico. Não deixa ele só com você, não. Você está tendo acesso a ele? Compartilhe. Compartilhe este conteúdo, faça com que este conteúdo chegue a todas as pessoas que você conhece. Mas eu não conheço ninguém que está sofrendo violência doméstica, você não sabe. Compartilhe nas suas redes sociais. Ela ficou 7 anos sem falar até para a mãe e o pai. Uhum. E ela vai ser julgada por você por causa disso? Tenho certeza que depois desse programa aqui você não vai mais julgar. Se você fazia isso. Bom, tenha certeza absoluta de uma coisa. Nós, mulheres, somos muito mais fortes juntas. Estamos aqui para ajudar cada uma delas, mas também para ajudar os homens de bem que não querem que esse ciclo continue do jeito que está. Ok? E sim, você pode nos ajudar a compartilhar. Faça isso. Grande beijo. Obrigada, Lu. Obrigada, Carol. Obrigada, Bruna. Muito obrigada, gente. Obrigada pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau. Mensagem? Em tempos de pandemia, use máscara, mas não se cale. Adorei! Muito bom. Eu gostaria de agradecer
E é sempre importante lembrar para as mulheres, nós não estamos sozinhas, nós podemos romper esse ciclo e renascer. Renasçam, floresçam. Aí você está aí do outro lado e eu quero a ajuda de vocês para finalizar. Vamos fazer uma voz uníssona, tá bom? Você deve estar do outro lado aí de casa falando, mas será que eu posso? Então, meninas, sim, Sim, você pode.